Fala corredor! Estamos aí de novo para mais um aulão de preparação, a nossa live de quinta. Toda quinta-feira a gente está aqui sempre falando sobre um assunto sobre corrida. E hoje a aula vai ser bem interessante, que a gente vai falar sobre dor durante e depois da corrida, se é normal ou não. E a gente vai ter uma surpresa no final dessa aula. Então, quem está chegando aí vai dando um oi aí, vai comentando. Marca algum amigo, aperta aqui o aviãozinho aqui embaixo para indicar para alguém para entrar aqui na live, porque a live de hoje é muito interessante, porque as pessoas ao fazerem exercício físico sempre dizem que sente dor. A questão é saber o seguinte: a dor é normal ou não? Se a dor é normal, ela é durante ou depois do treino? Ou se não é normal, se você tem dor. Então a gente vai abordar sobre esse assunto, sobre a dor durante e depois do exercício, principalmente da corrida, que a gente vai estar falando, mas de uma forma geral, a gente vai estar falando sobre a dor e se ela é normal ou não, quais os fatores que interferem nesse mecanismo da dor durante o exercício. Então, para quem está chegando aí, vai dá uma surra de like aí, porque o tio Marquinho gosta, vai comentando aí. E a gente vai começar aqui na nossa live. Eu vou apresentar um pouquinho sobre mim para vocês aí, tá? Meu nome é Sérgio Pires, eu sou formado em Educação Física e em Nutrição. Trabalho com corrida há mais de 20 anos. Trabalhei em uma grande rede de academias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tive uma assessoria esportiva onde eu dava treinos funcionais na praia, em algumas praias do Rio de Janeiro. E aí, em 2017, minha esposa recebeu uma proposta de vir para os Estados Unidos pelo trabalho dela. E aí eu abri mão dos meus alunos de personal, da academia e da minha assessoria esportiva e vim aqui para os Estados Unidos. Mas, mesmo tendo aberto mão disso tudo, eu continuei com alguns alunos atendendo online, prescrevendo planilhas de treinamento de musculação e de corrida online. E aí, em maio, junho desse ano, eu resolvi reativar o meu Instagram para trazer mais conteúdo sobre corrida. E, junto com essa reativação do meu Instagram, eu resolvi colocar em prática um projeto que eu já tinha há muito tempo, que é criar uma escola de corrida. O que seria essa escola de corrida? Eu pegar o aluno, independente de onde que ele esteja, em qualquer lugar do mundo, seria um treinamento online, eu pegar ele pela mão, literalmente, e a gente começar do básico. A gente iniciar um processo dele. O iniciar do processo seria primeiro tirar ele do sofá. Então a gente. O sedentarismo e as doenças associadas ao sedentarismo, ela está muito em alta agora devido a tanto a pandemia quanto a outros fatores e que gera alguns problemas para o futuro. Então o projeto em si é o quê? É eu tirar você do sofá e a gente começar a se mexer. E qual é a atividade mais simples e mais natural que qualquer pessoa pode fazer? É andar e correr. Então a intenção da escola de corrida é começar a você se mexer, começar a fazer você se mexer através da corrida e da caminhada. Então, na escola de corrida, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando desde antes de você começar a correr, o que você precisa saber antes de correr, qual o tênis que você tem que usar, qual o exame que você tem que fazer, o que você tem que se preparar para iniciar esse processo. Depois que a gente tiver toda essa preparação, a gente vai ver qual é o seu nível de condicionamento, em que ponto que está o seu condicionamento, que vai ser a partir daí que a gente vai seguir para as outras etapas. Quais seriam as outras etapas? A gente vê, em cima desse nível de condicionamento, como que a gente vai trabalhar a sua corrida ou caminhada, as intensidades e um programa de fortalecimento muscular. Por quê? Como a corrida ela gera impacto, a sua musculatura reforçada é de grande importância para você iniciar nesse processo todo. Então, essa é para você ter uma ideia de qual é a finalidade do projeto da escola de corrida. Então, baseado nisso, eu já contando um pouquinho da minha história,
a gente vai entrar no assunto de hoje, que é durante, isso é escrito errado ali, durante e depois do treino, é normal sentir dor? E aí eu vou perguntar para vocês, o que você acha que se é normal ou não sentir dor durante ou depois do treino, que saiu escrito aí. Diz aí nos comentários para mim se você acha normal sentir dor durante, se você acha normal sentir dor depois do treino, se não é normal sentir dor, diz aí nos comentários aí para mim. Quem acha que é normal sentir dor ou que não é normal, diz aí no comentário aí, quem tá aí na live aí, pra gente saber qual é a opinião de vocês sobre a questão de dor durante o exercício. Se é normal ou não, se é normal durante, se não é normal durante, se é normal depois. O que vocês acham que durante o exercício a sensação da dor ela é mais pertinente aí? Eu vou dizer então para vocês que depende. Depende de vários fatores, entendeu? Porque a gente tem que saber qual é o seu tipo de dor, entendeu? E qual o tipo de dor, aonde que está doendo, por que está doendo. E aí quando a gente entra nos tipos de dor, a gente tem 2 tipos de dor aqui para a gente abordar. Que são as musculares e as articulares. Então, a gente tem que saber qual é o tipo dessa dor para a gente dizer se ela é normal antes, se é normal durante ou se ela é normal depois do treino. Porque a dor pode ser muscular, que é nos músculos, ou articulares, nas articulações. E aí, a gente aqui na live de hoje, a gente vai abordar cada um desses 2 temas para a gente destrinchar o que seria uma dor muscular e o que seria uma dor articular, tá? Primeiro, então, a gente vai falar sobre dores musculares. Então, para a gente falar sobre dores musculares, a gente vai falar sobre o músculo. O músculo, que é uma parte importante do nosso corpo, é ele que nos ajuda a gerar o movimento. Ele é feito de vários filetinhos, tá? Que são essas microfibras que estão marcadas aqui na figura. Então são vários filetinhos dessas microfibras que juntas elas vão formar o músculo. E como é que o músculo ele vai funcionar? O músculo vai funcionar dessa forma aqui, ó. Ele é como se fosse vamos dizer, como é que é a palavra que eu vou usar? Ele desliza entre si. Então, se você for ver aqui na primeira parte da figura, você tem um desses filetes do músculo, né? Que é a fibra muscular. Ele está interligado aqui, ó. Então, como é que vai acontecer a contração? Nessa situação aqui, ó, que é a primeira aqui da figura, o músculo está relaxado. E aí, quando eu contraio o meu músculo, essas fibras se juntam, então elas se aproximam. E aí quando eu volto o movimento, essas fibras retornam ao lugar. Então, a contração muscular nada mais é que o deslizar dessas partes do músculo para contrair e relaxar. Como é que a gente pode ver isso de uma melhor forma, né? Nessa figura aqui, ó. Então a gente está com o braço esticado, certo? Nessa posição aqui. O braço esticado, o seu músculo ele está com aquelas fibras musculares estendidas aqui. A partir do momento que você dobra o seu braço, o bíceps, que é esse músculo aqui, ele vai se contrair, então ele vai aproximar essas fibras musculares. Então aqui, tanto é que quando você dobra o seu braço, a tendência é do quê? Do volume aumentar, porque ele está comprimindo aquela fibra muscular toda, certo? Então,
A contração muscular nada mais é do que esse deslize dessa fibra muscular aí, certo? Então, partindo daí, a gente tem como que vai acontecer essa dor muscular. A dor muscular nada mais é do que você realizar um movimento com uma carga ou com uma velocidade, onde essas fibras musculares vão ficar contraindo e relaxando até um ponto que elas arrebentam. O fato dessas fibras musculares arrebentarem, elas vão gerar um processo inflamatório que vai gerar a dor que você vai sentir. Então, a dor que você sente depois de um exercício, aquela dor na perna quando você corre, quando você faz um exercício de bíceps, aquela dor no bíceps, nada mais é do que o rompimento dessas fibras musculares. E aí, como é que seu corpo vai recuperar essas fibras musculares? É durante o sono, ele vai liberar alguns hormônios para recuperar a integridade dessas fibras musculares. Então, a contração muscular nada mais é do que o alongamento, quando você está com o braço estendido, por exemplo, ou um membro estendido, e a contração, ela aproxima essa fibra muscular, ela contrai. Então, é o deslizamento dessa fibra. Se você gera força ou velocidade, alguma sobrecarga, essas fibras musculares vão romper. E aí, no sono, o seu corpo recupera. E aí, como é que seu corpo vai estar pensando? Se você começar a fazer frequentemente atividade física, esse processo de rompimento e recuperação do músculo, o seu corpo vai pensar da seguinte forma. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você tem 100, vou dar um número hipotético aqui, 100 fibras musculares. Então ela está contraindo e voltando, contraindo e voltando. E aí você começou a romper essas fibras musculares. No sono, o seu corpo vai recuperar essas 100 fibras musculares. Depois você faz um outro exercício, contrai, estende e rompe algumas fibras musculares. O seu corpo vai recuperar. Então, vamos dizer que você rompeu, você tinha 100 fibras musculares e rompeu 10. Aí, no primeiro momento, o seu corpo recuperou 10. Você fez de novo o exercício muscular. Você contraiu e voltou. Você rompeu 10 e seu corpo recuperou 10. Vai chegar um certo ponto que o seu corpo vai pensar da seguinte forma. Ele está toda hora rompendo fibra muscular. Então, vou precisar fazer uma supercompensação disso. Ou seja, quando eu romper 10, o meu corpo vai recuperar 15. E aí, à medida que eu for evoluindo e tendo mais rompimentos de fibra, então vou romper 20, o meu corpo vai recuperar 30. E é nesse processo dessa supercompensação que ocorre a hipertrofia muscular. Essa hipertrofia muscular nada mais é que o aumento do volume do músculo. Então, aquele rompimento de fibras que você faz durante o exercício, ele vai te gerar uma dor. Então, essa dor muscular é uma dor normal durante e principalmente depois do exercício. Porque ali o seu corpo vai estar liberando algumas substâncias após o exercício e durante o sono para recuperar essa musculatura. E aí a gente vai para o segundo tipo de dor, que é a dor articular. Que aí essa dor articular é uma dor que a gente não deve achar boa. Por quê? Quando a dor é articular, ela é ocasionada por algum desgaste. E onde é geralmente essas dores articulares? Como a gente vê aí na figura, pode ser no tornozelo, no joelho, no quadril, no ombro, no cotovelo, no punho. Em qualquer articulação do seu corpo, você pode sentir dor. E essa dor não é normal. Então, o que a gente tem que levar em consideração nessa dor articular? Tá? Nessa dor articular, o nosso esqueleto ele é feito de osso e uma camada que em volta das extremidades dos ossos, que é a cartilagem, que ela diminui o atrito entre os ossos. É como se fosse uma borracha em cima do osso.
certo? Então, o fato de o seu osso estar com uma borracha aqui, na hora que ele faz um movimento, ele tem uma borracha aqui para amortecer e ele não deixa bater diretamente com o osso, porque o osso é uma superfície mais rígida, certo? E aí, quando você entra nessa dor muscular, a gente vai entrar nessa situação aqui, ó. Como eu falei ali, o osso ele é envolto de uma camada que é a cartilagem, que ele vai estar protegendo o seu osso do atrito. E aí, se você não tiver uma observação sobre o tipo de dor que você está tendo, se ela é muscular ou articular, você pode estar ocasionando um aprofundamento de alguma lesão. E aí, o que a gente leva em consideração nisso? Como a gente sempre tem dito nos nossos aulões, a prevenção é o principal ponto que você tem que observar. E aí, dentro da prevenção, estão aqueles exames que a gente diz que é para você fazer antes. Ir no ortopedista, fazer um teste de esforço, você fazer um teste de pisada. Então, você observando se você tem algum problema articular, você pode prevenir ele de se agravar com você fazendo alguma atividade física. Então, o que pode ocorrer se você não tiver feito essa prevenção? O seu osso com aquela camada de borracha, que seria cartilagem, no movimento, se você tem uma tendência a ter algum problema articular, que geralmente em ossos é ou artrite reumatoide ou a osteoartrite, o que é isso? Isso é um desgaste dessa borracha, da cartilagem, que vai chegar ao ponto do osso se bater. Então, como o osso é uma superfície rígida, não vai ter mais aquela borracha, toda hora que você estiver batendo um osso no outro, isso vai te gerar dor, vai te gerar desconforto e você não vai conseguir continuar fazendo atividade física. Então, o que a gente tem que levar em consideração aí? A prevenção. Antes de você iniciar a atividade física, você saber como está o seu corpo e junto com essa prevenção, você ter um fortalecimento muscular. Para quê? Para não deixar essa situação de um osso desgastar levar a uma lesão no futuro que você vai ter que parar de fazer um exercício físico. Então, como a gente falou aqui, tem a dor muscular e a dor articular. A dor muscular ela é benéfica porque é o seu músculo se exercitando, rompendo as fibras musculares e fazendo uma supercompensação. A dor articular ela é maléfica porque você vai estar levando em consideração que muitas dores, o osso batendo um no outro, ele vai te gerar um desconforto que você não vai conseguir continuar a atividade. Por exemplo, o Roberto botou aqui, ó, tem muitas lesões na panturrilha quando corro, mesmo fazendo trabalho de fortalecimento muscular. Aí, Roberto, você tem que saber se são outros fatores que podem estar interferindo. Se é tipo de pisada, se você está com o tênis adequado, se é alguma má formação que você pode ter na panturrilha, se é alguma lesão pregressa que você teve e que não teve a recuperação adequada. Então, essa recorrência de lesões na panturrilha pode ser por um motivo de que você não teve a recuperação adequada, o seu músculo, quando ele está se recuperando, você voltou, ele não está totalmente recuperado, então o risco dele se lesionar novamente é maior. Então são vários fatores que você pode que tem que se levar em consideração essa recorrência de lesões sempre no mesmo lugar. Então, quer dizer, a questão do fortalecimento é importante, mas a questão da recuperação, a recuperação total de uma lesão, é você não antecipar a sua volta à atividade física antes de uma total recuperação. Isso aí interfere muito para evitar essa recorrência de lesões, entendeu? Então, o risco de recorrência está exatamente isso. Ou você antecipar a sua volta e não ter a recuperação adequada, ou algum outro fator, que pode ser o tipo de pisada ou até uma má formação que você pode ter e você não sabe, ou você não conseguiu identificar. Eu queria saber de vocês aí, se vocês já conseguiram identificar uma lesão muscular e uma lesão articular. Diz aí nos comentários aí para mim,
se você conseguiu diferenciar esses dois tipos de lesões. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha aqui. Aproveita aí também, dá aquela surra de like, que o tio Marquinho gosta. E diz aí se você conseguiu identificar quais são os mecanismos da dor articular e da dor muscular aí. Diz aí nos comentários pra mim. A gente espera aí que tem um delayzinho. E aí, em cima disso, como é que a gente vai prevenir a dor articular? Quais são os fatores que interferem na dor articular? Roberto disse, eu tive também um estiramento na posterior, ficou com edema perto do joelho da parte posterior. Então, aquele negócio, Roberto, a questão da recuperação, ela é muito importante para você não ter uma recorrência não lesão. Então, provavelmente, esse estiramento na posterior pode estar interferindo nessa lesão recorrente que você tem na panturrilha, tá? E aí, aquele negócio, antes da gente falar sobre prevenção, eu vou querer saber com vocês, deixa eu parar de compartilhar aqui, em quais situações vocês acham que ocorrem esse tipo de lesão articular? Existem certas situações que podem te levar a essa lesão articular. E aí eu vou citar 3 situações que é muito comum esse tipo de lesão, a questão da lesão muscular, que seria a idade, postura errada e a lesão por esforço repetitivo. Então, como que a gente aborda esses 3 parâmetros aí? A idade é um processo natural do corpo, o desgaste do corpo, ele ter o desgaste também da articulação. Da articulação. Essa cartilagem que envolve o osso, essa borracha, com o tempo de você fazer sempre o movimento ali, é normal ter um desgaste dessa cartilagem. Então, esse processo de osteoartrite ou de artrite reumatoide em pessoas mais velhas é um processo natural porque é um processo de desgaste. Isso pode ser amenizado? Pode. Você fazendo uso de algumas medicações que podem reduzir esse desgaste e fazendo um fortalecimento muscular. Então, com a idade, você tem um processo natural, mas tem como você ter uma certa prevenção para você ter uma melhor qualidade de vida quando você ficar mais velho. A questão da postura errada. A postura errada, ela vai estar te atrapalhando na questão da dor articular, o quê? Porque você pode estar forçando uma articulação mais do que você devia. Então, por exemplo, se você vou dar um exemplo do pé plano. Se você não tem essa curva, a curvatura que você tem na sola do pé, e você começar a fazer o exercício físico, uma corrida, você pode estar, por exemplo, se você tem um pé mais plano num lado do que o outro, você pode estar forçando mais uma articulação do tornozelo, do joelho, do quadril de um lado do que do outro, para você compensar. E aí a dor articular vai vir com o tempo. Isso aí, com essa vinda com o tempo, vai o nosso segundo fator, que seria a lesão por esforço repetitivo. Então, a lesão por esforço repetitivo é você repetir várias vezes o mesmo movimento errado, que isso aí vai te gerar a dor articular. Aqui, ó, o Roberto disse aqui, ó, fui fazendo intervalado. Não descansei entre os treinos intervalados e longos, sem contar a idade avançada. Roberto, aquela questão. A progressão, ela tem que ser gradativa. Então e aquele negócio, além da progressão ser gradativa, o descanso também faz parte do treino. Então, se você não descansar o suficiente para a sua musculatura recuperar, o risco de você se lesionar é maior. Então, como a gente estava falando, por exemplo, o Roberto, como ele não tinha esse descanso entre os treinos, e aí era uma forma recorrente, ele estava fazendo uma lesão por esforço repetitivo que levou a uma distensão
da posterior que provavelmente não foi recuperada de uma forma eficiente e pode ter levado a uma compensação de algum movimento que gera uma lesão na panturrilha recorrente dele. Então, a questão é a seguinte, é o fortalecimento muscular, você saber como, se as suas articulações, se a sua cartilagem está preservada. Então, é em cima disso que a gente vai que a gente precisa observar para não deixar a dor articular ser uma dor normal. Porque a dor normal, como a gente falou no início, é a dor muscular. A dor muscular que é da contração do músculo, do rompimento das fibras musculares e a supercompensação do seu corpo, que vai te gerar hipertrofia e essa hipertrofia vai te levar um reforço nessa articulação. Então a dor muscular é uma dor normal. Agora a dor articular é uma dor que não é a dor que a gente preconiza, né? Porque a dor articular é porque você está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo algum exercício de esforço repetitivo, ou você está com uma certa idade e não fez a prevenção para evitar chegar nesse ponto. Então, queria saber então de vocês aí, quem está na live, se está bem claro aí a diferença entre dor muscular e a dor articular. Diz aí nos comentários aí para mim. O Roberto disse que sim. Então, a gente está chegando mais ou menos no final da nossa live. E aí, qual é o recado que a gente vai querer deixar? Como prevenir a dor articular? Existe só uma forma de você prevenir a dor articular: com orientação. E a orientação é muito importante porque com a orientação você vai ter os caminhos que você precisa seguir para evitar ter a dor articular, que vai te levar a uma lesão, que vai te levar a você parar de fazer uma atividade física. Então, a orientação é importante porque você ter uma orientação adequada, você vai estar seguindo pelo caminho menos tortuoso e pelo caminho certo. Então, você ter a orientação adequada, o que seria a orientação adequada? Você ter um profissional que você confie, que vai te prescrever o exercício e que ele vai te fazer uma progressão até você atingir o objetivo. Então, aquele negócio. Tem muita gente que começa a correr por vontade própria e já quer fazer uma maratona. O risco dessa pessoa se machucar porque ela quer fazer uma maratona sem ter uma preparação antes é muito grande. Então, se ela tiver uma orientação, o que esse professor vai falar para você? Vamos nos preparar primeiro. Vamos primeiro ver como é que está o seu coração, ver como é que estão os seus exames laboratoriais, se você está com colesterol alto, se você está com uma glicemia alta, se você tem algum problema renal, se você tem algum problema articular. Baseado nesses exames, vamos agora fazer um teste da pisada. Vamos ver qual é o tênis ideal para você. Qual é o tênis que serve para a sua pisada. Por quê? O tênis ele vai te ajudar na sua pisada, que ele vai te evitar que você tenha algum tipo de lesão. Então, tendo esses dois fatores, você fazendo os exames prévios, e você fazendo o teste da pisada, você já elimina quase 90% do risco de você se machucar. Então, em cima disso aí, o professor que vai te dar orientação, ele vai te ajudar na evolução. E aí, como é que vai acontecer essa evolução? Vai ser uma evolução progressiva. Tá, você nunca fez nada, nunca correu, nunca fez nenhuma atividade física, mas você quer fazer uma maratona. Tudo bem, a gente vai fazer uma maratona, mas antes disso, a gente vai começar a correr. Mas eu não consigo correr. Então a gente começa caminhando. Vamos evoluir na caminhada. Vamos na caminhada na rua. Depois a gente vamos para a esteira? Eu vou colocar a inclinação para você começar a gerar um esforço. Você já está começando a caminhar bem? Então vamos correr 1 minuto e descansar 5. Você quer correr uma maratona, você nunca correu numa vida. Então a progressão, você começa com 1 minuto correndo, 5. Você começa a fazer o treino de 1 minuto correndo em 5, e aí você vai evoluindo, aí você se sente mais confortável, aí o professor vai te orientar, então vamos aumentar para 2 minutos, vamos dobrar esse tempo. Sem você perceber, em quase 2 meses, você já está correndo sem parar 5 km. Não importa o tempo que você vai fazer, você consegue correr sem parar
os 5 minutos, os 5 quilômetros. Então, você já viu aquela sua evolução do início, que você mal conseguia caminhar, você conseguia caminhar já cansado, para você correr 5 quilômetros sem caminhar. Então, a gente já teve uma evolução, mas você continua querendo correr a maratona. Tá, agora que a gente conseguiu correr os 5 quilômetros, o que a gente pode fazer? Ou a gente melhorar esse tempo dos 5 quilômetros, ou a gente evoluir para os 10 quilômetros. E aí esse professor ele vai montar um planejamento para você visando o seu, não digo nem o seu objetivo final na maratona, mas você tem as etapas a cumprir. Então, quando você cumprir a primeira etapa, que é de completar 5 quilômetros sem caminhar, 5 quilômetros correndo, a gente vai estipular a próxima etapa. Qual é a sua próxima etapa? Eu vou querer diminuir esse tempo nos 5 quilômetros. Por exemplo, você fez 5 quilômetros em 45 minutos. Eu quero baixar esse tempo para 35. Então o professor vai preparar os treinos para você diminuir esse tempo nos 5 quilômetros. Não. Então você quer agora, já que você conseguiu diminuir esse tempo, agora vamos para uma outra etapa, vamos fazer 10 quilômetros. Então o professor ele vai te orientar, ele vai te dar os exercícios que você tem que fazer, ele vai te montar uma planilha para você. Para quê? Para você conseguir os seus objetivos de 10 quilômetros. E assim você vai evoluindo etapa por etapa, e não é um processo rápido, é um processo gradativo, de paciência. Por quê? Você não quer se machucar, nem você e nem o professor quer que você se machuque. Para quê? Para você ter que parar o treino e regredir tudo de novo. Então, a progressão, como disse a Samira aí, a progressão tem que ser gradual e você não precisa ter pressa. Você vai conseguir correr a sua maratona, a sua meia maratona, o objetivo que você quiser. Mesmo que seja 5 quilômetros. Se você fizer de forma gradual e orientada, você vai conseguir fazer o objetivo que você quer sem se machucar e sem você ter que regredir. Quando você tiver uma lesão, regredir para você ter que voltar tudo de novo e recomeçar, porque você vai ter que recuperar da lesão, você vai ter que recuperar o seu condicionamento físico para depois você conseguir retomar os treinos. Então, a questão da orientação é muito importante em qualquer atividade física que você vai fazer. E aí é nessa orientação que a gente finaliza aqui no tema de hoje, que se a dor durante ou depois da corrida é normal. Como a gente falou, a dor muscular é uma dor normal porque ela é o rompimento das suas fibras musculares e uma supercompensação do seu organismo para ele gerar uma hipertrofia. O que seria essa hipertrofia? Um aumento da massa muscular para segurar essa musculatura. E a dor articular não é uma dor normal. Por quê? É a sua articulação batendo uma na outra, ela desgastando aquela borracha que ela tem em volta, que é a cartilagem, que ela amortece o contato entre os ossos, certo? Então, gente, a gente está finalizando a nossa live, e aí, como eu avisei para vocês, a gente tem uma surpresa final para quem ficou até aqui. Eu queria saber de vocês que estão aí na live, o que vocês estão vendo agora? Essa imagem aí, o que diz aí para vocês? Diz aí para mim nos comentários aí. O que essa imagem diz para vocês aí? Você, quando bate o olho nessa imagem aí, o que você está vendo? Ou então, o que você está imaginando aí? Diz aí nos comentários. Roberto disse excelente live. Obrigado aí, Roberto. Valeu pela força aí. Mas aí, o que vocês estão... Diz aí nos comentários o que você está vendo aí nessa imagem aí agora. O que essa imagem descreve para você? Sofá da minha idade. O sofá tá até conservado, né? Não tá rasgado nem nada, o couro tá bonito. Um sofá, a Luciana tá vendo um sofá. Realmente... A imagem que está aí é um sofá. Só que esse sofá, ele quer dizer o quê? O Juliana está dizendo o sofá da avó. Esse sofá vazio, ele quer dizer alguma coisa para você? Diz aí nos comentários. Vamos trabalhar a imaginação. O que esse sofá vazio está querendo dizer aí? Vocês têm a ideia do que eu quero transmitir
mostrando essa foto aí? Diz aí no comentário se vocês têm uma ideia do que eu quero transmitir com essa foto do sofá. Não ficar deitado nele. É uma ideia. Sair para correr. Isso. É mais ou menos nessa linha aí. Esse sofá é a imagem que eu quero que você tenha para descansar. Luciana quer o sofá vazio para descansar. Mas essa imagem do sofá é a imagem que eu tenho, que eu quero que você tenha do seu sofá agora. O seu sofá vazio e você fora dele. Porque a gente vai deixar todas as nossas desculpas de lado e principalmente vai até deixar as desculpas no sofá pra gente mudar a o nosso estilo de vida. E aí, em cima disso, eu quero saber se vocês sabem quem é esse personagem aqui, ó. Quem souber quem é esse personagem aí, diz aí nos comentários. Quem sabe quem é esse personagem aqui, ó. A gente tá indo no delay. Vou esperando aí vocês responderem quem é. Ó, o Roberto já disse, ó, Mestre Yoda. E aí, eu quero saber com vocês o que o Mestre Yoda, que ele é lá do Star Wars, né? Pra quem gosta do Star Wars. O que o Mestre Yoda, qual é a função do Mestre Yoda no filme? O Roberto já sabe que é o Mestre Yoda, ele deve ser fã do Star Wars. Então, qual é a mensagem que o Mestre Yoda passa no filme? Quero saber de vocês aí agora. Vamos esperar aí o pessoal responder. Treinar seus padawans. É uma das funções do Mestre Yoda. Alguém sabe mais alguma outra função do Mestre Yoda? Então, a função do Mestre Yoda realmente é mais ou menos isso, Roberto, é treinar. Mas a principal função do Mestre Yoda é orientar. A principal função do Mestre Yoda no filme é orientar. Ele vai orientar os padawans que ele está treinando, ele vai dar conselhos, ele vai dizer qual caminho que deve seguir, por onde que você deve ir, você não pular etapas. Ó, o João disse aí, vida longa, que a força esteja com a gente. Então, baseado nisso aí, no Mestre Yoda, para quem está aqui na live, eu vou estar lançando aqui para vocês em primeira mão o Star Runners. O que vai ser o Star Runners? Vai ser um curso gratuito que eu vou passar para vocês durante 7 dias sobre todo o processo, desde os primeiros passos, desde você sair do sofá até você dar os primeiros passos na corrida. E isso aí, o que seria esse curso gratuito? Eu vou dar praticamente de graça o Escola de Corrida para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês como funciona o Escola de Corrida que eu quero colocar em prática para vocês. E aí a gente vai usar o tema do Star Wars para eu fazer uma analogia com vocês, para vocês terem essa referência de como o filme Star Wars ele pode ser refletido na sua vida na hora de você mudar o seu estilo de vida. Então, a gente vai, a partir da semana que vem, da sexta-feira, do dia 6 de agosto até o dia 12, a gente vai ter todos os dias, às 8 horas da noite aí do Brasil e às 6 horas da tarde daqui de Dallas,
uma live sobre 7 passos para você iniciar na corrida. Então a gente vai do sofá até os primeiros passos na corrida. Então eu vou estar mostrando para vocês qual é a essência do Escola de Corrida para vocês iniciarem uma atividade física através ou da caminhada ou da corrida. Então eu vou já deixar o convite aqui para vocês. Quem está aqui na live e já quiser se inscrever no grupo lá do curso gratuito, já tá o link lá na minha bio. É só você entrar lá no meu Instagram. Você vai clicar e você vai já cair direto no grupo do WhatsApp dos Star Runners. Então ali eu vou estar passando para você todo o material que a gente vai estar abordando. Eu vou falar para vocês tudo que a gente vai abordar nesse curso gratuito. Vai ser um curso totalmente de graça. Vai ser a essência da escola de corrida que eu vou estar passando para vocês durante essa uma semana aí. Então a gente começa no dia 6 de agosto, que é uma sexta-feira. Então antes de você ir lá para a noitada, 8 horas da noite, ainda está cedo para ir para a noitada. Então 8 horas da noite, na sexta-feira, a gente faz aquela prézinha no primeiro episódio do nosso Star Runners. E aí a gente vai sábado, antes de você sair para a noitada. No domingo, ao invés de você assistir o Fantástico, vem aqui no Instagram para a gente assistir mais um episódio do Star Runners. E aí a gente vai segunda, terça, quarta, até quinta-feira. A gente vai estar nessa saga do Star Runners para a gente iniciar essa mudança no seu estilo de vida. Então, quem está aqui já se interessou, acessa lá o link que está na bio, esse que eu marquei aqui em vermelho, para você já entrar no grupo do curso gratuito. Se você achou legal, você acha que tem algum amigo que precisa de uma força para começar a sair do sofá, manda marca ele nessa live que a gente fez, diz para ele, entra aqui nesse perfil do Sérgio Pires Oficial, clica nesse link, ele vai ter uma semana falando só sobre corrida, como iniciar a corrida, o que você precisa para começar a correr, quais são os maiores medos, quais são as maiores mentiras sobre a corrida, como eu ver o meu nível de condicionamento físico. Ou seja, esse curso, esses 7 dias, eu vou estar dando para vocês uma pincelada sobre o que é o Escola de Corrida. E aí, eu queria então agradecer todo mundo a presença. E aí, para a gente fechar a nossa live, daqui a 5 minutos, eu vou estar botando uma publicação lá sobre exatamente um desses temas que a gente falou, sobre orientação. O que é importante essa parte da orientação para a gente iniciar a nossa progressão na atividade física. Então, galera, queria agradecer aí para vocês, agradecer a presença. Diz aí no comentário o que você achou da live, se você gostou, se foi legal, se acrescentou alguma coisa para você. Diz aí para mim, comenta aí para mim. E deixa aquela surra de like também. Deixa a surra de like que o Marquinhos gosta. Diz aí o que você achou da live, se foi interessante, se foi importante você saber a diferença entre dor muscular e dor articular. O Roberto disse que foi show. A importância de você ter a orientação para você evoluir na corrida ou em qualquer atividade que você for fazer. Então, quer dizer, Roberto, super instrutiva. Então, é bom saber que quem está aqui se comprometendo aqui às 8 horas da noite, a nossa live dura geralmente entre 30 e 40 minutos, não passa de 1 hora, mas é um momento aqui, todas as quintas, que eu tiro para vocês para estar passando alguma coisa. E aí, relembrando, quem tiver interesse, a partir da semana que vem, a gente vai ter o nosso Star Runners, vai ser um curso gratuito, são 7 dias, do dia 6 de agosto até o dia 12 de agosto, eu vou estar falando sobre vocês sobre corrida. A gente vai estar falando sobre a essência do Escola de Corrida para vocês. E aí, eu fico então esperando vocês lá no grupo do curso gratuito e vocês também marcarem os seus amigos nas nossas publicações, que é sempre interessante. Comenta, curte. Se você achou uma publicação interessante, você salva para depois você ver. E eu vou estar colocando agora, daqui a 5 minutos, uma publicação e eu quero que você bote lá, eu
estou nos... só comenta lá, Star Runners, né, nessa publicação. Que essa publicação ela vai dar a essência do que é a orientação para a gente começar um programa de atividade física. Então, galera, gostaria de agradecer a vocês. Quinta-feira que vem a gente está de novo aqui no nosso aulão de preparação. Eu vou estar preparando vocês para a nossa maratona que vai começar na sexta. Então, teoricamente, a nossa maratona começa na quinta-feira, com o nosso aulão de preparação. E aí, na sexta-feira, a gente começa no curso gratuito do Star Runners. Aguardo vocês quinta-feira que vem e a gente vai se falando lá no nosso Instagram. Valeu, corredor!